Shalom, geração do avivamento, bom dia. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Uau, oração poderosa que nós tivemos agora de cura, de libertação, amém? Cura interior, cura física. Essa próxima madrugada vai ser o último desse tema, nós vamos mudar de tema, tá? Nós vamos mudar o tema para libertação. E vai ser poderoso, é um tema forte. Você precisa se policiar mais, porque a tentativa de Satanás para você não acordar vai ser muito maior. Mas você não vai ser vencido pelo sono, amém? Então, eu vou fazer aí 10, 12 dias de libertação, quebrando as muralhas, quebrando as barreiras. E todo dia eu vou pegar em uma parte, tá? Então, por exemplo, libertação tem várias áreas. Então, por exemplo, um dia eu vou pegar áreas de trabalho, feitiço, consagrações. No outro eu vou pegar a área de cativeiro espiritual. No outro eu vou pegar a área sexual. No outro eu vou pegar... Então, cada dia eu quero entrar dentro de um tema bem forte, tá? Então, todo dia vai ser importante. E vai fazer uma somatória. Vai ser bem completo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai ser muito poderoso, tá? Então, vai ser diversas áreas. Então, cada dia nós vamos trabalhar numa área. A libertação, queridos, ela é profunda. Ela tem libertação da área financeira, libertação, né? Libertação da área... A gente trabalhou agora, né? Cura. E muita libertação na questão de cura, né? A gente, inevitavelmente... Cura interior, cura física, cura mental, cura emocional, cura espiritual. Tem que trazer também libertação. Só que agora nós vamos estar profundo na libertação. Tá bom? Profundo na libertação. Então vocês se preparem, tá? E no final da campanha vai ter um tema só sobre fogo, sobre unção, sobre avivamento. Aí vocês vão estar aptos para já sair queimando. Amém? Nós vamos ministrar fogo, avivamento, capacitação do céu, mas primeiro a gente tem que limpar o caminho. Vocês conseguem entender essa visão? Primeiro limpa o caminho, primeiro quebra as correntes, aí no final dos 50 dias nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a quebra das muralhas, a quebra, né? E vamos declarar o fogo do Senhor, os céus abertos. Shalom, shalom para todo mundo, sejam bem-vindos. Agora, esse tema de libertação, cada noite eu vou pegar uma pauta. Então, por exemplo, vai ter uma madrugada que eu vou falar só sobre vícios de cigarro, de bebida, vício de comida. Então, nós vamos pegar só vício. Então, queridos, envie, faça um grupo, uma lista de transmissão para as pessoas. Fala, vai ter uma campanha poderosa de libertação. Você que quer sair do vício, você que quer sair dessa compulsão alimentar, você que acha que está debaixo de alguma obra de feitiçaria, vai ter uma madrugada, nós só vai quebrar a obra de feitiçaria. Então, toda noite vai ser dentro de uma temática profunda, tá? Mais uma madrugada, nós vamos fechar com chave de ouro, tá? Então, essa próxima madrugada, nós vamos ministrar muita cura e nós vamos fechar esse ciclo, certo? E aí nós vamos entrar no próximo, que é libertação em alto nível. Libertação em alto nível, nós vamos pegar todas as áreas que é necessário libertação. Área sexual, desde tudo, desligar você talvez dos abusos, das memórias, gatilho, restauração, tudo. Então você se prepara. Vai ter também libertação contra o espírito de loucura. Se na sua família tem pessoas que ficaram loucas, que, enfim, tiveram doenças mentais, né, psicóticas, nós vamos quebrar. Vai ter uma madrugada, provavelmente é uma das últimas que a gente faz, contra o espírito de loucura, espíritos que entram na mente. Então vai ser muito poderoso. Nós vamos fazer uma libertação de cativeiro profunda, tá? Então vocês se preparem, chamem as pessoas para esse novo tema. Vai durar de 10 a 12 dias, tá? Nesse novo tema, porque são muitas áreas para ser ministradas, muitas. Então vocês se preparem, reforce o alarme. Satanás, ele sabe que se você acordar, ele vai perder território. E a oração não funciona só para você, ela funciona dentro da tua casa, para quem está lá dormindo. Só de você escutar. Você crê nisso?
No mundo espiritual não tem largura, não tem comprimento, não tem profundidade, não tem dimensão. Então, quando há uma oração de libertação ecoando sobre um local, Jesus, ele está fazendo, mesmo que o teu filho está dormindo. Vocês falam assim para mim, apóstolo, eu estava orando, o meu filho estava escutando a oração, dormindo, reboliçando, rosnando, o meu esposo começou a falar. Gente, vocês mandam para mim cada testemunho. Apóstolo, eu estava orando, meu esposo começou a se mexer, a rosnar, meu filho começou. Por quê? O seu filho pode até não estar acordado, o teu marido, a tua esposa, mas a pessoa, o espírito da pessoa, a alma da pessoa está sim escutando aquela oração, tá? Certo? E Deus, ele começa a fazer, ele começa a trabalhar. Então, toda honra e glória ao Senhor Jesus. Vai ser poderoso, nós vamos quebrar todo vício, nós vamos quebrar toda consagração. Talvez você nasceu, sua avó consagrou você para uma entidade. Isso aí pode, né? Enfim, eu sei que você já está num processo, mas chame pessoas, tá? Que estiveram vinculadas. Vai ser muito poderoso. Se preparem, amém? Então, próximo tema é libertação em alto nível, tá? Nós vamos pegar todas as áreas que há necessidade de libertação, mas você precisa estar ali, ó, com a sua mente conectada na oração que Jesus está fazendo. Muitos de vocês falam, apóstolo, eu manifestei consciente, eu vi o demônio saindo de mim. Glória a Jesus, isso é maravilhoso, gente, tá? E toda honra e glória é necessário passar por esse processo, ok? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Vocês aceitam um cafezinho? Sem açúcar, sem adoçante. Eu já aprendi a gostar do café. Eu já tô assim, eu já adaptei. Eu não sei quem falou pra mim que não existe nada que a gente não goste. Existe um paladar que não se adaptou. E pra falar realmente que a gente não gosta de algo, diz que a gente tem que provar pelo menos 7 vezes. Porque as nossas papilas degustativas, elas se amoldam ao paladar daquilo. Então nunca fale eu não gosto. Talvez você não experimentou o suficiente, né? Quando eu experimentei sushi pela primeira vez, eu não gostei. Depois eu tentei mais uma vez, hoje eu sou apaixonada. Então tudo é questão das nossas papilas degustativas estarem familiarizadas com aquele novo sabor. Amém? Glória a Jesus. É verdade, né, Ivonei? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, toda honra e glória ao Senhor, amém? Vamos começar? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, declarar, Pai, o fogo da Tua doce e perfeita presença sobre este local. Amigo Espírito Santo, que não seja eu, mas você através de mim. Eu te entrego, o Espírito Santo, o controle dessa live e que o Senhor venha abrir agora as portas e as comportas da revelação, do discernimento, do conhecimento e da sabedoria. Que nós possamos receber uma chuva de pão fresco do céu que alimente a nossa mente, o nosso consciente, a nossa alma, o nosso espírito e que nos dê força, Senhor Deus, para continuar. Nós estamos vulneráveis, Senhor, ao Teu doce e amoroso Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo agora 1 Timóteo, capítulo de número 2, ok? Nós vamos ler primeiro do verso 1 ao verso 4, tá? Aleluia. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. Petições, orações, intercessões e ação de graça em favor de todos. Em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção, dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Qual que é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Só pegando o gancho, existe uma linha teológica que acredita que aquele que nasceu para ser salvo é salvo e aquele que não nasceu para não ser salvo não é salvo. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Por isso que eu acredito que, eu refuto nessa ideia, eu acredito que nós temos o livre-arbítrio para
viver a salvação e caminhar sobre ela. Amém? Então tem pessoas que acreditam que quem nasceu para perdição, para ser para condenação, nasceu para condenação. E quem nasceu para salvação. Mas eu acredito que se Deus nos deu o livre-arbítrio, e eu uso esse versículo aqui, eu quero que vocês grifem. Porque se alguém falar assim, a cujo desejo, isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador. Cujo desejo, qual que é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Amém? Eu creio que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E é exatamente por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio. Para escolher. Amém? Glória a Jesus. Tá, o que Paulo está falando aqui? Ele está falando assim, ele está exortando a igreja a fazer súplica, a fazer oração, intercessão e ação de graças, ou seja, serem generosos em atos de serviço. Então, eu quero focar aqui com você a importância da oração. Eu vou pegar esse gancho da oração. Uma igreja que não ora não prospera. Uma igreja que não ora não tem avivamento. E queridos, nós nos reunimos toda madrugada 1 hora para orar. Mas isso vai mudar. Vai chegar o tempo que a Global Fire vai orar 24 horas durante 365 dias. Esse é o meu pedido dentro desse jejum que nós estamos fazendo. Um dos meus pedidos para Deus foi esse. Estabelecer o maior 24 por 365 dias da terra, do globo. Amém? Porque Deus, nesse ministério, Ele está levantando profetas, apóstolos, pastores, líderes, que vão na comissão do grande chamado, ok? Então, eu quero que você entenda, se você parar de orar, você vai morrer espiritualmente. E você precisa não só ter uma vida de oração. Se você é líder de um ministério, você precisa construir uma cultura dentro do seu ministério de oração. Por que hoje vocês vêm para a oração da madrugada? Porque se tornou cultura. E cultura, querida, é algo que a gente vai levando de geração em geração. É uma cultura. Não tem, por exemplo, lá no Paraná, a gente come virado de feijão. Sobra o feijão, a gente põe farinha ali, de milho, e é virado. É cultural do Paraná. Então, a cultura, nós estabelecemos culturas dentro do âmbito espiritual. Cultura de jejum, cultura de oração. Só que eu tenho ensinado vocês a vir para a oração de guerra. E é sobrenatural, você adquire autoridade. Mas existe a oração ágape, que é a que você tem que praticar todo dia. Ainda que seja 10 minutos, é a oração que você se ajoelha, senta num lugar, ajoelhado, sentado, ou vai lá para o seu cantinho, senta no chão e ali ora com Deus. Você precisa ter o seu particular com Deus, que é a oração que fecha a porta do teu quarto e vai, né? E vai falar com Deus, ok? E nós precisamos interceder, queridos. Intercessão é a chave para que seu ministério prospere. Eu oro todos os dias por vocês, não só na oração da madrugada, mas quando eu estou no meu secreto. Eu oro por vocês, principalmente pelos meus líderes que estão comigo, pela casa deles, pelos filhos dele, cobrindo, sabe? Então, nós precisamos interceder pelas pessoas que nós amamos. Intercedo pelos meus familiares que não estão na presença de Deus, tá? Então, vocês precisam interceder pela casa de vocês. Por mais que vocês tenham pastores intercedendo por vocês, mas vocês também precisam fazer oração de petição, de intercessão, de súplica, oração de clamor. Mas a oração ágape, ela não pode faltar. E a oração ágape é a oração de amor, é a oração de devoção, é a oração de adoração que o Senhor busca, tá? O propósito é que todos possam viver uma vida tranquila, digna, tá? No âmbito espiritual. Mas para isso tem que construir a cultura de oração. Tem que estar debaixo dessa cultura de oração. Ninguém começa orando 1 hora porque é difícil. Mas se você começar, faz assim, queridos. Faz uma semana 5 minutos, na outra semana vai passando para 7 minutos, na outra semana passa para 10 e vai aumentando em forma crescente. E você vai ver que vai chegar uma hora que a presença vai estar tão gostosa que você já não vai mais olhar o horário. Mas você precisa disciplinar sua carne. Você sabe como que eu comecei a disciplinar minha carne? Ajoelhando. Eu falo, eu não vou orar sentado, eu vou olhar de joelho. E é assim que eu condicionei minha carne a orar.
Então você fala, vai ficar aqui 5 minutos falando com Deus. Ai, mas se a minha mente está vagando, pode ficar vagando 3, 4 dias, mas vai chegar uma hora que ela vai parar de vagar, porque você está doutrinando a sua carne a ficar ali e entender que aquele horário é horário de orar, é horário de chamar Deus. E daqui a pouco o Espírito Santo vai trazer o desejo, você vai ter vontade de ir àquele horário, naquele momento, ok? Então nós precisamos adquirir, construir essa cultura. Se o teu filho, a tua filha, vê você orando, ele vai começar a orar. Se você constrói cultura de orar para almoçar, aí todo mundo começa a orar. Mas essas coisas têm que ser construídas, porque o teu filho, ele vai ser um imitador teu. Então nós precisamos começar a orar. Amém? E ter essa cultura. E se você é líder de ministério e não ora, seu ministério não vai durar muito. Não tô amaldiçoando, não. Não tô. Uai, você não ora pelo seu ministério? Queridos, quando alguém está debaixo de um ministério, eu entendo que esse líder ora por mim, intercede por mim, me cobre de oração. Então, se você tem uma célula, você precisa pagar preço por esses que Deus está te dando. Eu a vida inteira paguei preço de jejum de oração. Por isso que há multidões, há um crescimento. Eu não jejuo pela minha vida, eu jejuo por almas, eu jejuo por pessoas. Eu tenho as minhas pautas particulares, mas o propósito principal é o meu ministério. Senão eu não jejuava tanto, não orava tanto. Amém? Uma igreja que ora, tá? Uma igreja que ora, ela governa na terra. Uma igreja que ora, ela conquista território. Uma pessoa que ora, ela anda debaixo de uma unção de governo. Ela anda debaixo de uma unção de tomar posse, de conquista de território. Ela fala, ela levanta a mão, ela fala, essa casa vai ser minha. Ela toma posse porque ela tem autoridade no mundo espiritual, na fala. Mas para ter autoridade na fala, tem que exercer a oração. Tem que exercer comando de voz nas cortes celestiais. E como fazer isso? Orando. Interceda pelos líderes, interceda pelas suas autoridades, interceda pelo presidente, interceda pelo prefeito da sua cidade, interceda pelas autoridades. Isso é poderoso. Amém? Mas apóstolos, eles não são de Deus, então ora para eles serem de Deus, para Deus alcançar eles. Amém? Agora vamos aqui, do 5 ao 6. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade. Há um só mediador entre Deus e a humanidade. Gente, esse versículo aqui desconstrói muita idolatria. Há um só mediador entre Deus e a humanidade. Não tem outro intercessor, não tem outro. Há um só mediador. O homem Cristo Jesus. E tá aqui, ó, há um só mediador. 2 pontos. O homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Queridos, há um só mediador, acabou. Quer refutar qualquer idolatria? Grifa esse versículo e fala, há um só mediador, não tem outro. Há um só mensageiro. Consegue entender? Se não for no nome desse mensageiro chamado Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus, a mensagem não chega. Se eu falar, vai em nome de José, não chega. Vai em nome do Bastião, não chega. Tem que ser no nome de Jesus, porque ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. Acabou. Morre aí. Ponto. Amém? Aleluia. Então, Paulo enfatiza que é um só Deus, tá? Mediador entre Deus e os homens, tá? Que é Jesus Cristo. E essa é a mensagem principal do Evangelho. Jesus morreu para resgatar todos. Queridos, a mensagem do Evangelho não é unção. A mensagem do Evangelho não é ativação profética. A mensagem do Evangelho não é prosperidade. A mensagem do Evangelho não é bênçãos infinitas. A mensagem do Evangelho é um só mediador que Deus enviou para nos resgatar de uma régua difícil que era a lei mosaica, para a graça infinita que vem por intermédio do Cordeiro que morreu, ressuscitou, e ele vai voltar e nós estamos esperando ele. Eu creio nisso. Amém?
Então, eu quero que você entenda. Nós que temos uma tendência a amar o sobrenatural, temos que ter muito cuidado com as coisas que a gente aprende, por querer poder demais. E eu aprendi, queridos, que o poder se manifesta quanto mais aliançada estou em Cristo, quanto mais entrelaçada na rocha estou, maior é o poder, maior é a unção, maior é a revelação, maior é a sabedoria. Mas meu coração precisa estar em Cristo. Jesus tem que ser suficiente. E eu sei que muitas vezes vocês acabam querendo mais poder, querendo mais unção, querendo não sei o quê, mas você tem acesso à fonte. A fonte é quem, queridos? Deus. E como que você acessa a fonte? Por intermédio do único e suficiente Salvador. Uma vez eu tive um sonho, eu quero contar esse sonho para vocês, profético. Havia uma cabaninha no meio de uma floresta. Essa cabana era simples, humilde, linda. Dentro desse casebre era tudo muito simples, mas muito bonitinho. Dentro desse casebre havia uma fonte. E eu pegava o balde e descia o balde na fonte. E quando eu subia com o balde estava cheio de água. Só que aí eu fiz isso umas 2 vezes. A fonte era dentro da casa. Você sabe qual que é a fonte? O Espírito. O acesso direto. E aí quando eu vou pela 3ª vez colocar o balde, né, era uma fonte assim, não tem aquela... como se fosse um poço que desce, né, numa engrenagem. Quando aquele balde descia pela 3ª vez, as águas vinham subindo e a água transbordava dentro daquela casa, mas era uma água cristalina. Não me dava medo da água inundar tudo, porque no sonho eu entendia que a água da fonte estava jorrando. E quando eu olhava para a mesa daquela cozinha, ela tinha um banquete. Então eu entendi que Deus estava jorrando dentro do meu espírito revelação, conhecimento, para oferecer um grande banquete. O banquete tinha panelas de comida, tinha pães, parecia um banquete de rei. E eu entendi Deus falando, já fluía do teu espírito, só que agora vai derramar. O casebre era a minha alma. Então, eu quero que você entenda isso. Você tem acesso à fonte. Ele quer derramar dentro de você. Amém? Nós não precisamos ficar atrás de... Queridos, vocês ficam aí querendo que... eu quero a unção tal. Eu quero receber a unção de fulano tal. Vocês esqueceram que existe um Deus com uma fonte disponível para você? E tem que tomar muito cuidado, que aí você sai louco, querendo que todo mundo ponha a mão na sua cabeça. Mas muitas vezes essa pessoa está em iniquidade, está no pecado, está desalinhado, está em algum problema sexual. O poder está fluindo dela, mas é isso que eu quero. Então, quando vocês forem, eu quero receber essa unção. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão falar, Senhor, eu posso. Porque, queridos, você tem um DNA em você. Às vezes você é chamado para evangelismo, talvez você é chamado para libertação. Aí você recebe uma unção, ela vai trazer um tempero diferente ao seu chamado. Pegaram a visão ou não? Então, às vezes, Deus te deu algo único e Ele vai te direcionar. Às vezes, de que você recebe uma impartição, mas eu quero que você se lembre. Você tem acesso direto à fonte. E isso não é o mais importante, porque se você tiver com Jesus amarrado no teu coração, Ele te dá tudo. Ele te dá o que Ele deu pro Zezinho, pro Pedrinho, pro João, pra Mariazinha. Pegaram ou não? Aleluia. Então você precisa reconhecer exclusivamente que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Amém? Aleluia. Vamos agora continuar aqui, tá? Do 7. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Amém? Então imagina, queridos, como Paulo sofreu, porque pela lei mosaica,
o acesso a Deus era através do quê? Dos animais sacrificados, por intermédio do sacerdote, que Deus colocava o Espírito Santo no Samuel, no sacerdote tal, no profeta tal, e esse era o intermediador naquele tempo entre Deus e a humanidade, certo? Então lá, enquanto Jesus não veio, não havia em nome de Jesus, porque o Salvador, o Messias, não havia vindo. Então era direto com Deus, mas havia um intermediário, ou era um profeta, ou era alguém cheio do Espírito Santo, um juiz que Deus estabeleceu. Então agora imagina, Paulo vem trazer a mensagem de que Jesus é o único e suficiente Salvador. Por isso que é tão difícil para Israel entender isso. Amém? Vamos agora aqui do 8, tá? Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Eita, vamos ler de novo. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com as mãos santas e levantadas, livres de ira e controvérsias, ok? Então, Paulo está instruindo nós orarmos em santidade, com a vida alinhada, sem ira, sem contenda, sem divisão. O que adianta você ir lá orar com o coração cheio de raiva, ir lá orar cheio de coisas contra o seu irmão? Querido, sua oração não sobe. Eu gosto muito de falar, o esposo briga com a esposa e quer lá, às vezes xinga a esposa, humilha a esposa, sabe? Não trata a esposa bem, ou vice-versa, a esposa não trata e quer orar e quer ter sua oração respondida. Queridos, não funciona. Nós precisamos estar em santidade. Estar em santidade é estar bem, é pedir perdão a Deus, é falar, Senhor, tira essa raiva do meu coração, ok? E Paulo está revelando a postura do seu coração. A postura do seu coração ela é extremamente importante no momento da oração, no momento que você está adorando a Deus, porque senão a sua oração não flui, senão a sua adoração não flui. Como que Deus vai receber uma oração cheia de ira, de ódio, uma adoração cheia de contenda e divisão? Então, Paulo, não sei se foi Paulo que disse, antes de você ir lá levar sua oferta, resolve qualquer pendência que você tem. Resolve qualquer problema, você está dividido com o seu irmão, resolve. Pegaram a visão ou não? Ok? Então a oração e a adoração, ela não só nasce de mãos puras, mas Deus também recebe de um coração genuíno. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então evite contendas que anulam o poder da sua intercessão. Evite estar com o coração negro, o coração cheio de rancor. Você sabe por quê? Porque se você, queridos, ficar assim, não vai fluir. Nem a presença de Deus vai vir sobre você, porque seu coração está cheio de ódio, cheio de contenda, cheio de divisão, ok? Vamos do 9 ao 10. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência. Eita, que poderoso. Que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas e roupas caras. Não, vamos ler de novo isso aqui. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham descrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar atenção pela maneira como arrumam o cabelo ou por usarem ouro. Paulo está condenando de usar ouro? Não, mas falou que não é para ser uma árvore de Natal. Pérolas e roupas caras. Tá falando que você não pode usar roupa cara? Você pode usar a roupa que você quiser e tiver condição de comprar. Mas não é para você andar igual um pavão, igual um papagaio. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se estabelecer com boas obras que praticam. Queridos, olha que poderoso isso aqui. Nós, mulheres, chamamos muita atenção já por ser mulher, por andar com o cabelo comprido, amém? Então, queridos, tem fala assim, mas eu uso saia no pé, mas às vezes é uma saia a vácuo,
que traz toda a sua forma, traz o formato todo da tua bunda. O irmão fica olhando, o homem casado fica olhando. Tá usando vestido no pé, mas é um vestido a vácuo. E os homens da roupa apertadinha, que parece o primo do Gustavo Lima, camisa aberta até aqui, parecendo um cafetão, dono de prostíbulo. Essa é a palavra, a definição. Amém? Então, queridos, Paulo está condenando de usar ouro? Não, tá? Mas ele está falando, olha, não chama atenção. Não anda igual uma árvore de Natal. Não anda chamando atenção. Você tem que chamar atenção por ter fruto do Espírito, por ter boas obras. Queridos, nós precisamos andar bem arrumado. Nós precisamos andar higienizados. Mas a gente tem que tomar cuidado. Mulher que vai assim, ó, com o decote. Você não está debaixo da essência do Espírito Santo, não. Deve ter uma pombagira bem grandona nas tuas costas. Essa é a verdade. É simples assim. A calça apertadinha, parecendo uma leg que os homens estão usando, é muito feio. Mostrando toda a bunda, tudo, queridos. Isso para mim não são vestes. Nós não temos doutrina de saia, de isso, de aquilo, de cabelo. Não, porque eu acredito que o Espírito Santo vai pedir para você deixar o cabelo comprido, vai pedir para você cortar o cabelo. Agora, quem tem o Espírito Santo não anda aparecendo, tá? Uma pessoa vulgar, uma pessoa promíscua. E aí é exatamente, Daniele, pedra de tropeço. Pedra de tropeço total. Amém? Pedra de tropeço total. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E Paulo não está falando, olha, vocês não podem isso, não. Descrição. Usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar atenção pela maneira como arruma o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Você pode usar o que você quiser e tiver condição para comprar. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas é com decência, com descrição. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se estabelecer com boas obras que praticam. Agora, se você gosta de ir com decotão, com a roupa a vácuo, ou vestido igual o primo do Gustavo Lima, você está debaixo de um espírito de vaidade, de sedução. Não é o Espírito Santo que governa o teu corpo. Quem aqui já teve a experiência de estar saindo do Espírito Santo e falar, essa roupa não tá boa, troca? Querido, se a roupa estiver apertando muito minha cintura, eu já nem uso. E eu sempre tento usar uma roupa que cobre as nádegas, para não ficar em evidência, principalmente quando está pregando. Eu não sou da saiona, esse não é meu estilo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, ok? A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas vestes. Exatamente como a pastora Ed disse, o Espírito Santo nos constrange, nos incomoda. Até quando você passa, talvez você passava uma maquiagem pesada lá atrás. Agora você passa, você não se sente bem. Porque você não precisa mais chamar atenção com isso. Você já carrega a presença. Amém? Pergunte as coisas ao Espírito Santo. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Quando nós somos cheios de Deus, nós perdemos totalmente esse espírito de vaidade. A gente continua se cuidando, mas a gente não tem mais a necessidade de estar todo o tempo maquiado, todo o tempo vestido, porque isso já não é mais importante. É ou não é? Você começa a jejuar, o Senhor começa a te quebrar por inteiro. Eu era extremamente vaidosa, eu tinha uma bolsa para cada roupa. Hoje, para mim, isso não é mais importante. E você vai ver que isso não é o mais importante. Porque Deus está construindo um tesouro dentro de você. E essa essência, ela é mais linda que qualquer coisa e te deixa lindo por fora. Amém? Aleluia. Então, Paulo está aconselhando aqui, mulheres, vistam-se de maneira modesta, com bom senso, com descrição, tá? O seu valor não está na tua joia. Homem, o teu valor não está no Rolex. Homem, o teu valor não está no relógio tal, não está no carro que você dirige. O teu valor está na sua devoção,
em você ser cheio do Espírito Santo, em você carregar a presença de Deus, com boas obras, com fruto do Espírito. O teu valor está num caráter moldado em Cristo Jesus. É isso que te deixa lindo, linda. É isso que faz você alguém cheio, lindo, maravilhoso. Já escutou aquele ditado? Um bolo recheado, mas por dentro não tem sabor? Muitas pessoas estão no mundo, são um bolo recheado, até bonito na aparência, abre a boca, não tem essência, desconstrói tudo aquilo que está por fora. E às vezes você é uma pessoa que não carrega todo esse despojo externo, mas quando abre a boca, mostra que você carrega tesouros, baús de tesouros dentro, que é o reino de Deus, caráter, tá? Glória a Jesus. Então, a verdadeira beleza é revelada em um estilo de vida centralizado na presença de Jesus. E não na aparência, e não em coisas, tá? Vamos ler agora do 11 ao 14. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Esse versículo aqui, quero explicar para vocês porque muita gente não entende. Naquela época, principalmente ali na igreja de Corinto, tá? As mulheres interrompiam muito, tanto é que tem a história de uma mulher que interrompia muito o culto com perguntas. E aí Paulo ali em Corinto, ele vai estabelecer o seguinte: mulher que tem dúvida, porque fala demais, pergunte ao seu marido depois que ele vai te explicar, ok? As mulheres devem aprender em silêncio e com submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens e nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão e depois fez Eva. E não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada. E o resultado foi o pecado, mas as mulheres serão salvas dando à luz a filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Essa palavra aqui é poderosa, mas quem não tem a revelação dela, distorce ela de forma e traz essa doutrina que mulher não pode ser pastora, mulher não pode ensinar. Eu quero que você entenda aqui, Deus é autoridade sobre todos nós, sim ou não? Mas Deus estabeleceu Jesus como autoridade sobre a igreja, sim ou não? Jesus é a autoridade da igreja, tá? E Deus estabeleceu o anjo da igreja, que é o quê? Os pastores, os apóstolos, são autoridades sobre o ministério. Mas dentro da tua casa, a autoridade espiritual é o teu esposo, ok? E nós mulheres precisamos parar de querer mandar no nosso esposo, parar de querer fazer as coisas sem consultar o nosso esposo, porque mulheres têm castrado seus esposos, porque elas têm exercido uma essência masculina dentro de casa. Ah, mas o meu marido, ele tá fora da visão, mas ele ainda é seu marido, e você precisa consultar ele para tomar uma decisão. Você não vai para uma conferência igual nós vamos fazer e você vai falar, tô indo. Amor, o que você acha? Posso ir? Tá tudo bem? Você me abençoa? Ele é sacerdote sobre a tua vida e você também precisa abençoar ele. Está em comum acordo. Mas eu não posso assumir o papel de sacerdote porque Deus, ele fala assim, homens, amem as suas mulheres. Mas não fala para a mulher amar os seus homens, porque automaticamente a mulher, por ser um ser emocional, ela tem uma devolutiva muito maior. E aqui, porque primeiro Deus fez Adão e depois fez Eva. Mas qual que é o problema da nossa geração? Homens que não estão posicionados como sacerdote. Homens que são omissos ao seu papel. E aí a mulher tem tomado a frente da casa, tem tomado a frente da decisão e tem tomado a frente até da coluna espiritual. Não que seja ruim, mas você precisa, mulher, começar a orar para o seu marido se levantar como um sacerdote. Por mais que vocês me vejam mais à frente de tudo, eu não faço nada sem consultar o apóstolo. Amor, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Igual, eu falei para vocês, eu queria muitos cachorrinhos e o apóstolo comprou. Eu podia muito bem, por ter liberdade financeira, igual ele tem, podia muito bem ter ido lá comprado na rebeldia e falado, não, eu quero. Mas eu esperei que o Espírito Santo convencer ele, e ele aceitar, e ele abençoar. Ele
ele entender isso, vir como bênção. Eu não vou fazer nada escondido do meu esposo. Então, queridos, é exatamente sobre isso, ok? Então, naquela época, principalmente na igreja ali de Corinto, Paulo estabelece isso porque as mulheres interrompiam o culto e casavam com contenda e divisão, tá? Então, ensinava ali e pedia para que os seus maridos ensinassem as suas esposas. Só que o nosso contexto de hoje, cultural de hoje, muitas vezes é uma mulher que tem muito mais conhecimento sobre a palavra, sobre tantas coisas, que o marido que às vezes não é convertido. E como que a gente vai aplicar isso aqui? Mulher não ensina ao seu esposo. Se às vezes você é a ponte para ensinar sobre o evangelho de Cristo ao seu esposo. Então essa é uma palavra que se aplica lá atrás, por causa de um problema daquela cultura. Pegaram a visão? Entenderam? E nós mulheres, aqui, sejam submissas ao teu esposo. Por mais que você sabe que vai ter que ir, consulte o seu esposo. Amor, o que você acha da gente comprar uma nova geladeira? Por mais que você sabe que precisa, vai ter que comprar. Não sai comprando, não sai fazendo. E ambos têm que consultar um ao outro. Submissão, queridos, é estar debaixo da mesma missão, debaixo do mesmo propósito. Então, eu entendo que muitas mulheres têm assumido um papel que não são delas, tá? Porque homens omissos. Às vezes a mulher fala assim, amor, monta lá o guarda-roupa, passa 3, 4 meses e não monta. Aí chega uma hora que a mulher vai lá ver um tutorial no YouTube, vai lá e monta. Por causa de um homem omisso. Por causa de um homem que parece que não tem essência masculina. Amor, troca aqui a lâmpada, sobe na escada. Passa 2, 3 semanas. Não troca, a mulher vai lá e sobe e troca. Por causa de homens omissos. Então, queridos, é exatamente sobre isso. Nós temos um homem dentro de casa. Eu já falei para você. Eu rasto tudo aqui dentro de casa. Eu tenho a força do Sansão. Mas meu marido chega em casa e eu perco a força. Meu marido tá em casa e eu falo, ai, não dou conta, amor, pega ali, tá pesado. A minha cama é aquelas que guarda coisa debaixo. Quando ele não tá, eu abro aquela cama. Mas se ele tiver, eu não abro de jeito nenhum. Minha força vai embora. Por quê? Eu preciso usar a força dele. Ele é o homem, ele é o provedor, ele é o sacerdote. Amém? O pastor Júnior falou, lascou. Mas tem muito homem omisso. Amém? Muito homem, queridos, que não está assumindo o seu papel de homem dentro de casa. E muita mulher não está assumindo o seu papel de mulher. Quer de fazer uma comidinha, quer de deixar a casa limpinha. Muita mulher com a energia masculina e muito homem com a energia feminina. Homem que fica atrás de limpar a casa e fazer coisa de mulher e mulher fazendo coisa que é de homem, que é de força, que é de... Vamos exercer o nosso papel de doçura, feminino, de pegar a visão, não. Então, queridos, essa palavra aqui, ela é poderosa, tá? Muito poderosa. Então, só que essa palavra aqui sobre as mulheres ensinares, ela se aplica lá para trás, porque estava havendo problema. Mas na geração de hoje, como que você não vai ensinar o seu esposo sobre aquilo que você sabe e está aprendendo? Se ele é um desviado, se ele não está na presença, não faz sentido, tá? Então, eu vejo essa palavra aqui de 1 Timóteo como o resquício daquilo que foi ensinado lá em Coríntios. Ali está acontecendo um problema. Mas o que eu gosto de enfatizar é o quê? Mulheres, sejam submissas ao seu esposo. Ser submissa não é ser escrava. Ser submissa existe uma autoridade que está sobre você e o seu marido. E isso é para você não sofrer. Isso é para te proteger. Isso é para cuidar de você. Mas você quer ser a super heroína. Eu consigo tudo, eu sou provedora, eu sou independente. Ainda que você seja tudo isso. Você casou com um homem e a Bíblia diz que ele é o sacerdote dessa casa. Você é uma sacerdotisa de Deus, mas ele vem primeiro. Deus está sobre todos, toda a terra. Cristo sobre a igreja. O teu esposo sobre a esposa.
Nós precisamos parar de ser rebelde. E hoje existe muita mulher rebelde. Eu faço do meu jeito. Por mais... mas o meu marido é desviado. Mas tudo bem que ele não entenda as coisas do âmbito espiritual. Mas vocês são casados no âmbito natural. Existe a gestão de uma casa, a gestão de filho. Não castre o seu marido do papel que ele tem que exercer com filhos, como provedor, como alguém como um pai que só um pai pode suprir os filhos em um âmbito emocional. A mãe não pode suprir um pai no âmbito emocional. E uma mãe não pode suprir um pai. Um pai não pode suprir uma mãe não pode suprir um pai. O que o meu pai me deu no âmbito emocional, só ele pôde me dar. E o que a minha mãe me pôde suprir no âmbito emocional, só ela pode me dar. Então, nós precisamos entender que você, como esposa, não pode castrar o seu marido. E deixar ele, às vezes, em tarefas. Eu já falei para vocês, o apóstolo me ajuda, faz um almoço, lava uma louça, mas ele nunca pegou no pano para passar pano, ele nunca lavou o banheiro aqui dentro dessa casa. Porque eu acho que ele não precisa fazer isso. Tem coisas que é meu papel fazer. Igual eu nunca precisei consertar, trocar uma lâmpada, nunca precisei arrumar algo, tirar o lixo, certo? Então, queridos, nós precisamos exercer isso daí, porque para trazer a essência primitiva, que é a essência do homem, do provedor, do sacerdote. Eu não estou falando que você tem que ser dependente financeiramente, porque talvez a realidade de hoje é que os dois são provedores dessa casa. Mas tudo tem que passar por um conselho e você tem que pedir a opinião do seu esposo. Amém? Vocês pegaram a visão ou não? Então tem muita mulher com energia masculina e casta. Aí você fala, mas meu marido é um bundão, meu marido é isso, meu marido é omisso, meu marido é um encostado. Talvez é você que fez ele entrar nesse lugar. Porque a mãe dele criou ele assim. Aí você terminou de estragar ele. Porque talvez você venha de um lar onde você não teve uma boa referência de pai. O seu pai era um omisso, sua mãe fazia tudo e você aprendeu a fazer tudo. Mas homens têm que ser provedor de casa, provedor o quê? Emocional, provedor de poder organizar as coisas, suprir, carregar uma caixa, tirar o lixo. Melhorem isso, queridos, porque um casamento ele só dá certo debaixo dessa essência. A feminina e a masculina, a que Deus constituiu. Amém? Ok? Então a mulher, ela é um ser muito mais emocional. E uma mulher que anda com rebeldia contra seu esposo, porque tem casamento, queridos, que a mulher é rebelde. Eu entendo assim, prestem atenção. Eu e meu esposo somos uma carne. Estamos conectados. Eu jogo no mesmo time dele. E não contra ele. Mas tem casal que joga um contra o outro. E, eu vou falar, o Espírito Santo está pedindo. Tem casal que compete um com o outro. Se vocês competem um com o outro, no financeiro, no intelectual, no espiritual, a casa já está dividida. Porque vocês não entenderam nada o que é ser um cordão de 3 dobras. É você, seu esposo e o Espírito Santo, mas é uma unidade. É para uma essência só de constituir uma família. Enquanto meu esposo é bom em algo, eu sou bom em outra coisa, mas isso soma o que? Dentro do time. Isso soma dentro do que? Desse cesto que chama família. E se eu ganhar algo é para dentro do cesto, não é para o meu cesto individual ou para o que ele fizer para o cesto dele. É um cesto só. Entendeu? É igual uma sociedade, tem 2 sócios, eles vão trabalhar em conjunto para aquela empresa dar certo. Não para um ser melhor que o outro, porque você está entendendo? Então o casamento é uma sociedade, e é uma sociedade que tem que dar certo. Então para de ficar competindo com seu esposo, se levantando, e homem também, tem homem que compete com a sua esposa. Vocês têm que entender, nós somos do mesmo time, nós falamos a mesma língua. Eu te defendo, eu não deixo... o Espírito Santo está pedindo para falar. Você senta com uma amiga e você lenha no teu esposo. Ué, mas que carne só é essa? Quando você fala mal do teu esposo, você fala mal de você mesma.
Quando você julga o teu esposo, condena ele, fala mal, você fala mal de você mesma. Quando alguém vem falar do teu esposo, e fala assim, eu não aceito que fale isso do meu esposo é um homem de Deus. E vice-versa, o esposo também. Aí tem mulher que fala mal do esposo. Porque em vez de sentar e conversar e resolver, fica guardando, fica acumulando. E para todo mundo aonde vai fala mal do esposo. Você está amaldiçoando a sua própria casa. Porque você é uma carne só. Não consegue entender isso? Mulheres, parem de falar mal do seu esposo. Homens, parem de falar mal das suas esposas. Vocês são uma carne só. Vocês jogam para o mesmo time. É simples assim. Não leva, é porque eu sou magoada, porque meu esposo isso. Por que não resolveu isso? Tem que dormir sem ofensa. Queridos, se precisar sentar 2 horas e conversar, conversa, mas dorme sem ofensa, dorme abraçadinho, dorme, amém? Eu e o apóstolo temos as nossas divergências de vez em quando, é raro. A gente senta e conversa, entra no consenso, se precisar pedir perdão pro outro, pede, mas quando vai dormir cheirando a orelha um do outro, abraçadinho, tudo bênção. Eu vou deixar a porta abrir para o diabo entrar? De jeito nenhum. E as mulheres precisam sair desse lugar, e os homens também. Querido, nós precisamos assumir o nosso papel de sacerdotisa, de sacerdote, de esposo, que tem essência de macho, de homem. Troca uma luz, vai lá no açougue comprar uma carne. Homem é isso. Conserta aquilo, conserta ali. O apóstolo, querido, ele faz tudo, né? Ele corta a grama, ele arruma o jardim. Eu vou arrumar o jardim? Jamais. Eu sou uma princesa, eu molho as minhas plantas. Esse é meu papel. Então, aí você fugiu da delicadeza. Aí você fugiu de exalar perfume. Como que você vai chamar a atenção do teu companheiro? Você perde a essência feminina e você entra dentro da essência masculina. E muitas vezes o seu marido parou, você parou de ter interesse pelo teu marido, porque ele perdeu a essência de macho, de homem, e você não tem admiração por ele. Gente, nós temos um senso primitivo. Quando meu marido troca uma lâmpada, quando meu marido ajeita uma coisa dentro da casa, eu falo, obrigada, meu amor, você é maravilhoso. Isso aí encanta, isso aí traz para a mulher um senso de segurança. Eu tenho um homem dentro de casa, eu tenho um provedor. É igual, mulher, quando você faz uma comida, o teu marido ama. Nossa, quando eu faço uma comidinha que o apóstolo gosta, ele fica todo. Parece que a minha comida tem um sabor superior a qualquer outra comida, porque é a essência da casa, é a essência feminina. É ou não é? Amém? Você pode até discordar, falar, ai, que discurso pré-histórico, as coisas mudaram. Então vai nessa, vai ver até onde seu casamento vai. Nós precisamos, queridos, entender, tá? Nós precisamos entender o nosso papel e viver ele, amém? E viver ele. Nós precisamos. Olha o que a pastora Ed falou. Tem homens que são filhos da esposa, exatamente. E tá errado, ok? Homens são esposos e mulheres são esposas. E tem mulher também que casa com o homem como para ele ser o pai dela, porque ela não teve pai, aí ela vê aquele marido como pai. E queridos, tá distorcido. O teu esposo é o teu esposo. A tua esposa não é sua mãe. Então nós precisamos ser curados dessa orfandade ou dessa falta de paternidade, essa falta de maternidade, e deixar ela no lugar certo e olhar para o nosso cônjuge como alguém que nos supre emocionalmente, sexualmente, no casamento, como companheiro, em unidade. É sobre isso. Pegaram a visão? Ok? Glória a Jesus. No 15, mas as mulheres serão salvas, dando à luz filhos, desde que continue a viver na fé, no amor e na santidade, com discrição.
Então nós precisamos tomar essa palavra, tá? Deixa eu ler aqui o que tem no meu resuminho aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então, há uma essência genuína na submissão. E submissão não é escravidão, não é autoritarismo, mas é entender que Deus estabeleceu Ele como voz suprema sobre toda a criação e criatura. Jesus, cabeça da igreja. Por isso que tudo é em nome de Jesus. Jesus é a cabeça. Nós somos os membros, o corpo. O esposo é o sacerdote, é o governo de dentro dessa casa. E quando nós entramos debaixo dessa essência, há um poder genuíno. Então nós precisamos reconhecer o valor e andar em obediência, ok? Em obediência. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então Paulo fala aqui, que no final, que a maternidade é uma bênção, porque todo homem e toda mulher só vem por um caminho. Só vem por um lugar, que é pela mulher. Tanto você, homem, tanto você, mulher, só veio por um caminho, que é a maternidade, ok? Então, olha o quão poderoso é a maternidade. Nenhum homem, nenhuma mulher veio por um homem. Nasceu. Você pode ter concebido pelo fruto de um homem e de uma mulher, mas você só vem a esse mundo através, de uma mulher. Glória a Jesus. E Paulo está trazendo aqui, enfatizando, essa essência, mas as mulheres serão salvas, dando à luz a filhos, desde que continue a viver na fé, no amor e na santidade. Ou seja, mulheres serão abençoadas por gerarem semente, por deixarem a sua semente, e se manter em santidade, se manter ali na essência da fé, ok? Glória a Jesus. Eu quero deixar aqui para vocês, a oração é a chave que mantém um ministério, a sua vida espiritual ou qualquer coisa de pé, a sua empresa. Eu preciso que você entenda uma coisa que tem gente que não entende. Prestem atenção. Você está debaixo das leis de Deus, que tá na presença de Deus, está querendo fazer as coisas certas. Existem os princípios para isso. Você precisa cumprir com os princípios de obediência. Uma vez que você está no mundo, você faz do jeito que você achar que faz sentido. Amém? O que eu estou falando para você tá debaixo da palavra de Deus. Quer andar debaixo das bênçãos de Deus, tem que andar debaixo de princípio. E princípios são princípios de obediência, são bíblicos. Então, aqui para todo coração altivo, orgulhoso, que acha que é melhor que a esposa ou que o esposo, vocês são uma carne só, precisam andar em unidade, precisam abraçar a missão juntos. Por quê? Por que Deus deu papéis diferentes? Para suprir o todo, o macro de uma casa, de um casamento, de uma empresa. Enquanto às vezes a sua esposa está lá na secretaria da sua empresa, você está na parte de compra, de venda, de lidar com os funcionários. Mas para tudo, tanto você, tanto ela, são necessários. Talvez vocês estão dentro de uma casa, então há a parte que é mais pesada, que é do esposo, e a parte mais branda, que é da esposa. Ai, glória a Deus, tem condição de ter alguém, mas em alguma área nós vamos precisar exalar nossa essência feminina e a essência masculina, tanto o homem quanto a mulher. Amém? Nós precisamos andar junto. Como que eu vejo no ministério? O apóstolo é a parte estrutural, é a parte burocrática. Eu sou a parte espiritual. A visão Deus deu para mim. E eu sou muito mais espiritual que o apóstolo. Mas se eu não tiver ele na parte estrutural, na parte de resolver problema e tudo, eu não fico bem, porque há um desgaste. Então é nós dois pegando, um em cada ponta e andando junto. Mas eu não posso centralizar tudo em mim, ele não pode centralizar tudo nele. Então, queridos, não vamos ser centralizadores, ok? Não podemos ser centralizadores em nada. Porque senão a gente vai se machucar emocionalmente uma hora. Ou vai ter o burnout.
O burnout geralmente acontece em pessoas centralizadoras, pessoas que não conseguem delegar, pessoas. Pegaram a visão? Então é isso, tá? É sobre isso. Que vocês venham ter um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia recalcado, sacudido, transbordante, no nome poderoso de Jesus.